Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de geografia. Eu sou a professora Florisbela Martins, professora do terceiro ano. Vamos lá, então, vamos fazer a leitura da atividade. Leia com atenção os textos a seguir e preste atenção também nas imagens. Escolha um deles e redija um texto sobre a importância dessa comunidade. Então, esses textos vêm falando sobre comunidades, várias comunidades, ribeirinhas, seringueiras, ciganos, quilombolas, certo? E vocês vão ter que ler os textos, né, e fazer essa atividade 1, que é o quê? Redigir um texto sobre a importância dessa comunidade, tá certo? Você pode falar das características delas e por que ela é importante. Todas as comunidades brasileiras são importantes, mas você vai escolher aquela que você achar mais interessante, tá bom? Comunidades brasileiras tradicionais, ribeirinhas, seringueiras, quilombolas, ciganos e outros. Ribeirinhos, vamos lá. Povos ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio. Esses roçados são roças de arroz, feijão, hortaliça, né? Isso que são os roçados. E também podem praticar atividades extrativistas, ou seja, colher da natureza o que já está plantado, né? Extrativista e de subsistência. Aqui, ó, dá para vocês verem aqui nessa foto as casinhas dos ribeirinhos, tá vendo? É bem próximo ao rio. Tá vendo que elas são palafitas, né? Os tipos de moradias palafitas. Por quê? Como as casas são muito próximas dos rios, elas não podem ser no nível do chão, porque se der enchente, né? Essas casas, aqui eu tô até achando baixo, mas ainda é baixo, porque dependendo da enchente, né? Entra dentro das casas das pessoas, tá certo? Elas são feitas em cima de estacas de madeira, tá vendo? Olha, tem pessoas utilizando o rio também para lavar roupa. Eles usam a água do rio para quase que para tudo, certo? Esses são os povos ribeirinhos. Os seringueiros. Seringueiros é o personagem típico da região dos seringais. Os seringais são várias árvores, são árvores, né? Da qual é extraído látex, que é feito a borracha. É aquele que extrai o látex das seringueiras e viabiliza sua transformação em borracha natural. Seringalista é o proprietário do seringal. A seringueira é uma planta brasileira da família dos Euphorbiaceae, originária da Amazônia. Aqui, ó, nessa foto, dá para você ver um seringueiro trabalhando, né? Ele vai lá, ele risca a madeira com esse instrumento que ele está na mão, certo? Ele vai riscando a árvore. Não pode ser muito profundo, que senão mata a árvore. Então, assim, só mesmo na casquinha dela. E eles colocam uma vasilhinha logo abaixo, lá no final, e eles riscam, né, nessa casca de forma que vai saindo, né, o látex e escorrendo pelas gretinhas, vai escorrendo rumo à vasilha que eles amarram na árvore, certo? Agora vamos ver aqui os ciganos, os povos ciganos. Povos ciganos, né? Uma comunidade heterogênea, com diferentes línguas, culturas, religiões, tradições, regras e normas. Outros falam apenas a língua do seu país de origem. Apesar de ser um grupo heterogêneo, os ciganos mantêm o senso de pertença a uma cultura única. Bom, os ciganos eles podem ser de vários outros países, não é só de um país. Eles têm um tipo de vida, como se diz? Eles gostam de morar em
Eles não gostam de morar em moradias fixas, eles gostam de estar mudando de lugar. Então, assim, dependendo do lugar, eles alugam um terreno, ou então, se eles verem que a pessoa não tá por ali, o dono daquele terreno vazio, eles acampam lá mesmo, sem pedir permissão, né? Porque eles ficam pouco tempo. Eles montam suas barracas, né? E ficam lá. Eles têm o estilo de roupa deles. Vou aproximar melhor aqui. Tá vendo? Eles gostam muito de lenço, adornos de cabelo, muitas joias. Eles gostam muito de ouro. Tá vendo? O jeito deles viver, olha só. E eles gostam muito, se tiver como eles ficarem próximos da natureza, eles ficam, mas, né, se tiver água por perto, porque eles não são como índios, eles gostam de um pouquinho mais de conforto, mas não, eles preferem ficar próximos à natureza, entendeu? As roupas deles são bem coloridas. Aqui vocês podem ver que tem uma ciganas dançando, né? É uma dança cigana. Tem muitas danças bonitas, as danças dos ciganos. Muito linda mesmo. A próxima comunidade são os quilombolas. Quilombolas são os atuais habitantes de comunidades negras rurais, formadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem, na sua maioria, na agricultura de subsistência em terras doadas, compradas ou ocupadas há bastante tempo. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui a entrada de um quilombo. O nome desse quilombo é Manso Gunzó Caiangu. Tá vendo? Então, eles vivem assim, juntos, várias famílias juntos nessas terras, né? É isso. Então, pessoal, vocês vão escolher o texto forma pouca coisa. Às vezes, se vocês interessarem, pesquise um pouco mais sobre o que vocês forem escrever, dá uma pesquisadinha, porque sobre os povos que vocês gostarem mais. Aí vocês vão escolher um só para escrever sobre ele, certo? Aí vocês podem pesquisar. Vamos ler aqui, vamos ver o que essas atividades têm para nós aqui. Atividade 2. Relacione o povo à sua principal atividade ou característica colocando a letra correspondente. A para ciganos, B ribeirinhos, C seringueiros, D quilombolas. A primeira frase que vem é: povos que vivem, né, em áreas rurais e são descendentes de africanos escravizados. Vivem nas florestas, extraem o látex. Quais são esses povos? Você vai colocar a letra que tá em cima aqui, certo? Por exemplo, vivem em áreas rurais e são descendentes de africanos escravizados. Se você achar que é cigano, você vai colocar a letra A. Se você achar que é ribeirinhos, letra B. Se achar que é seringueiros, letra C. Se for quilombola, você vai colocar a letra D, tá certo? Coloca a letrinha certa. Vivem em tendas, usam vestimentas coloridas. Quais são esses povos? Você vai colocar a letra. Sua moradia é na beira dos rios, vivem da pesca. Então, você vai descobrir, né? Como você já leu os textos, você vai colocar a letra certa. Preencha a tabela a seguir, atividade 3. Preencha a tabela a seguir com características de cada comunidade brasileira relacionada, certo? As características dos ciganos, qual é? A gente leu lá no texto. Ribeirinhos, seringueiros, quilombolas. Quais são as características de cada um? E você vai colocar aí. Pessoal, a atividade era só essa, muito pouco, né? Pouquíssimo, mas a gente tem o quê? Tem o texto para a gente trabalhar. Você tem que fazer o texto aqui da atividade 1, certo? Era só isso. Um beijo a todos, até o próximo vídeo, tá bom?